Você já ouviu falar sobre filtro de veia cava? Já ouviu falar sobre esse dispositivo que filtra o sangue de forma a proteger o nosso organismo contra uma trombose ou uma embolia que possa ser potencialmente fatal? Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, faz a sua inscrição no canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Já aproveita também para clicar no gostei, deixa o seu joinha, a sua curtida, o seu like é muito importante para que a gente possa alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, esse vídeo foi retirado de dúvidas que vocês deixam nos comentários e a pergunta selecionada de hoje foi a seguinte: já tive 2 tromboses. Antes da segunda trombose, o médico introduziu um filtro na veia cava, mas não entendi muito bem esse procedimento. Então vamos falar um pouquinho sobre o filtro de veia cava, a sua importância durante o tratamento da trombose. Primeira coisa que você precisa entender é que um dos maiores riscos da trombose, além de prejudicar a circulação a ponto da pessoa ter risco de perder uma perna, é quando aquele trombo não age só no local. Aquele trombo não vai causar uma má circulação grave só naquela perna a ponto de causar esse risco de má circulação grave. Esse trombo ele pode soltar daquela região e ir parar em outra parte do corpo. O local mais comum onde isso acontece é esse trombo ser formado nas pernas. Mais de 80% dos casos de trombose são nos membros inferiores, e quando esse coágulo solta, ele vai parar nos pulmões. O local mais frequente é nos pulmões, daí o nome é embolia pulmonar. Êmbolo é um trombo que soltou de alguma parte onde ele foi formado e, ao ficar livre pelo corpo, ele recebe esse nome de êmbolo. Esse coágulo, esse trombo passa a se chamar êmbolo, e quando ele para nos pulmões, embolia pulmonar. Esse coágulo, na verdade, ele pode causar uma má circulação tão grave nos pulmões a ponto de que, se o pulmão serve para respirar, tem um coágulo atrapalhando a respiração, a circulação do sangue nos pulmões, eu posso ter uma falta de ar, que vai desde uma falta de ar leve até uma falta de ar muito grave. Então é esse que é o grande problema da trombose, a gente ter o quê? Uma embolia pulmonar potencialmente fatal. Não dá tempo de socorrer aquela pessoa. Basta pensar no tempo que você leva da sua casa até o socorro mais próximo. Será que você consegue ir da sua casa até o hospital mais perto sem respirar? Então é esse o grande risco da embolia pulmonar. A gente tem 2 coisas para fazer durante o tratamento da trombose. A primeira é começar o tratamento com os anticoagulantes. Os anticoagulantes tem vários no mercado. A rivaroxabana, que é vendido sob o nome de Xarelto, Rivaxa, Rivar, vários nomes. O Eliquis, o Pradaxa, a Apixabana, Dabigatrana, tem vários medicamentos, Clexane, Heparinas, Versa, ou seja, anticoagulantes de forma geral. Coumadin, Marevan, Varfarina, enfim, remédios. Primeira opção são os medicamentos, que existem diversos medicamentos com diversas propriedades. E por que o remédio ele é útil? Porque ele estabiliza aquele trombo, ele impede que aquele trombo aumente, que aquele trombo fique instável e solte fragmentos, solte êmbolos, ou seja, o remédio serve para manter a doença sob controle, de forma com que o nosso corpo vá lá e reabsorva aquele coágulo, ou seja, se recupere da trombose. A vantagem da medicação é que não só ele favorece a reabsorção daquele trombo, como também circula por todo o organismo. Se no caso, por exemplo, um fragmento solta e vai parar nos pulmões, o sangue dos pulmões também tem o remédio, ou seja, ele circula no corpo todo e age aonde está aquele coágulo, aonde está aquele trombo, impedindo que ele cresça, impedindo com que solte fragmentos e facilitando com que o nosso corpo, através de proteínas do nosso próprio sangue, como o plasminogênio, que é transformado em plasmina, vai lá e desintegre, dissolva aquele trombo, reabsorva para que a gente possa se recuperar. Então a primeira opção no tratamento da trombose são os medicamentos anticoagulantes, que são diversos, como eu já citei aqui. Casos muito graves, a gente pode até em casos extremamente perigosos, onde tem risco da pessoa perder uma perna, sofrer, por exemplo, uma amputação a ponto que a má circulação foi tão intensa
que aquela perna pode ser até mesmo inviável, aí a gente pode precisar de cirurgias, ou seja, ir lá e tentar remover aquele coágulo. Felizmente, isso é a minoria dos casos, menos de 5% vai evoluir para esse caso dramático, onde o risco de amputação é iminente, que a gente chama de flegmásia. E a terceira opção no tratamento da trombose, né? A gente já falou sobre os medicamentos, já falamos sobre as intervenções cirúrgicas, e a terceira opção no tratamento da trombose são os filtros. Os filtros é o seguinte: o anticoagulante, ele causa risco de sangramento. É como se, entre aspas, o sangue ficasse um pouco mais ralo. Então, se aquela pessoa tem, por exemplo, um sangramento recente na cabeça, já passou por um AVC recente, se ela tem, por exemplo, risco de sangrar na retina, risco de sangramento intestinal, por exemplo, quem tem uma úlcera, pessoas que têm risco de ter um sangramento no catarro, hemoptise, que nós chamamos, risco de tosse com raias de sangue, risco de sangramento na urina, sangramento gengival no nariz, ou seja, se ela não é uma pessoa que é eleita para o tratamento com medicamentos, com remédios, a gente tem que o quê? Proteger essa pessoa contra uma embolia pulmonar. Nós vamos o quê? Deixar com que o nosso próprio corpo trate, porque o risco de dar aquele remédio para a pessoa é muito alto. Ela tem risco de o remédio causar um sangramento grave, um sangramento importante, um sangramento até mesmo fatal, por exemplo, sangrar dentro da cabeça é muito grave. Então, para essas pessoas que eu não posso usar os anticoagulantes e elas não necessitam de cirurgia urgente para remover o trombo, talvez você esteja pensando assim, por que não vai lá, opera, tira aquele trombo? Porque não é tão simples assim, pessoal. Você ir lá abrir a perna de uma pessoa, tirar aquele coágulo, costurar a veia, não é como tirar uma unha, um dedo em uma unha encravada. Não, é uma cirurgia delicada também. Então, pessoas que não são eleitas para os anticoagulantes sob risco de sangramentos importantes, que não são eleitas para remoção de coágulos, que é uma cirurgia delicada e de alto risco, elas são candidatas ao filtro de veia cava, que é o quê? Um dispositivo de metal, vou colocar uma foto aí, uma imagem aí na tela para você ver. Esse dispositivo ele fica dentro de uma veia da barriga chamada de veia cava e ele fica ali para quê? Para filtrar o sangue, de forma que nenhum coágulo passe por ali. Esse coágulo, né, vamos supor que desprenda, que solte um pedaço de um trombo que está lá na perna e esse coágulo tente chegar no pulmão, esse filtro não vai deixar, ele vai filtrar o sangue para que nenhum coágulo alcance os pulmões a ponto da pessoa ter uma embolia fatal, ter uma falta de ar grave, não é verdade? Por causa de coágulos que saíram da perna e foram parar nos pulmões. Então a função do filtro de veia cava é proteger contra uma embolia, contra um êmbolo, não é verdade? Um êmbolo, um coágulo que solte da perna e vá parar nos pulmões a ponto da pessoa ter uma falta de ar grave e não resistir, não dá tempo de socorrer. Aí você deve estar pensando assim, mas e aquele coágulo que está lá na perna? O nosso próprio corpo, com o passar do tempo, lembra que eu te falei que tem proteínas como o plasminogênio que vira plasmina e vai lá reabsorver aquele coágulo? Então, o nosso próprio corpo, com o passar do tempo, tende a resolver aquele coágulo que está lá na perna. Tende a se recuperar, assim como você se corta e cicatriza, não é verdade? Da mesma forma, as veias. Quando o coágulo, os trombos vão ali e agridem as veias, com o passar do tempo, o nosso organismo tende a, entre aspas, para você entender, cicatrizar aquelas veias. Então, a função do filtro de veia cava é o quê? Proteger contra casos de tromboembolia fatal. Então essas são as 3 opções de tratamento. E o filtro de veia cava, ele é um procedimento normalmente minimamente invasivo, a gente vai por dentro de uma veia, seja uma veiazinha aqui no pescoço, seja uma veiazinha na perna que não está com trombose, uma veia saudável, passa um dispositivo por dentro daquela veia sem fazer cortes, sem fazer cirurgias de grande porte. Esse dispositivo é como se fosse um canudinho mesmo. Você vai por dentro da veia, localiza a região da veia cava que passa na barriga onde você quer soltar aquele dispositivo, libera ele fica ali filtrando o sangue no período desejado, até, por exemplo, o tempo que aquele coágulo vai ser reabsorvido na perna, e com o passar do tempo, depois da trombose resolvida, nós podemos ir lá e remover esse dispositivo, retirar esse filtro que fica ali
protegendo aquela pessoa contra uma embolia. Então, esse é um dos procedimentos usados no tratamento da trombose. Entre decidir se eu vou usar um anticoagulante, se eu vou operar aquela perna e remover aquele trombo ou colocar o filtro de veia cava, vai depender de cada caso. Vai depender da gravidade da trombose, do risco daquela pessoa ter uma má circulação grave e perder aquele membro, do risco da pessoa tomar anticoagulante se apresentar algum sangramento, do risco daquela pessoa ter uma embolia pulmonar fatal. Então, todas essas decisões são eminentemente médicas, mas para ficar aí de forma didática para você entender, o filtro de veia cava é uma das opções que nós temos para poder proteger aquela pessoa contra um desfecho grave causado pela má circulação e pela trombose. Se você quer entender como blindar as suas veias contra a trombose, como combater de verdade a má circulação da forma certa e diminuir o seu risco de ser surpreendido por uma trombose ou uma embolia, vai na descrição desse vídeo e conheça o protocolo antitrombose. Lá eu vou te entregar um passo a passo para você combater a má circulação da forma correta e se proteger contra a trombose, contra a embolia, como ter veias fortes e saudáveis. Vai na descrição desse vídeo e conheça o protocolo antitrombose. Aproveita também para ir nos comentários e deixar para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, sugestão para os próximos vídeos, o que você está achando aqui do canal, para a gente entender o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez mais importante e relevante para você. Se você aprendeu alguma coisa importante, clica no gostei, deixa o seu like, deixa o joinha, a sua curtida. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Estou te esperando no próximo vídeo. Até lá!